título da mensagem é: quem é você no rolê? Gente, Marcos 5, 35 e 36 diz o seguinte: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então o que estava acontecendo aqui? Um líder da sinagoga, o dirigente Jairo, foi procurar Jesus e pediu ajuda. Olha, minha filha está morrendo, você pode me ajudar? E vamos refletir aqui no que o texto está falando. Ele diz o seguinte: não fazendo caso do que eles disseram. Veio pessoas e falaram: olha, não incomoda mais o mestre não, acabou, sua filha já morreu. E Jesus não fez caso do que eles disseram. Ele ouviu por alto o que foi dito, mas não se importou com o que foi falado. Por que isso, gente? Porque ele sabia quem ele era. Ele conhecia a sua verdadeira identidade. Ele sabia o que ele poderia fazer através do Espírito Santo de Deus. Ele sabia que qualquer questão ele poderia resolver. Ele tinha convicção do que ele veio fazer aqui na terra. Lucas 4, 18 e 19 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus, ele estava declarando aqui, lendo o que Isaías falava sobre ele mesmo. Ele sabia quem ele era, ele tinha convicção. Então, como ele não se importou com o falatório, com o que foi falado, ele vira para Jairo e fala: olha, apenas creia. E eu falo para vocês hoje, apenas continue crendo, Jairo. Amém? Então você pode hoje parar de ouvir as vozes da multidão. E como que você pode fazer para focar somente na única voz que importa? Com 3 posicionamentos básicos, porém profundos, você não vai mais errar o caminho. Primeiro posicionamento: você precisa apenas pedir. Apenas significa, gente, unicamente, exclusivamente. É uma palavra pequena, porém muito forte, pois nós temos 2 caminhos: acreditar exclusivamente na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, ou acreditar em tudo que o mundo está falando, né? E com a nossa resposta, que são as nossas atitudes, a gente mostra onde está a nossa confiança. No meio do caminho, o que acontece? Aparece uma mulher do fluxo de sangue, de onde naquele instante é retirado o poder de Deus. Na Bíblia esse poder é traduzido como dinamim em grego. Então, fé mais poder é igual testemunho, salvação e cura. Então naquele momento, aquela mulher gerou testemunho para que todos pudessem ver que Jesus possuía poder que vinha do alto. Além dela ser curada, ela ainda foi salva. E com isso a gente entende o que? A gente pode ter a convicção de quê? Que Jesus, ele sempre faz mais do que a gente pede. Sempre. Ela quis a cura. E além da cura, ela teve a salvação e ainda gerou testemunho. Amém? Já naquela hora pode comprovar que quem ele foi pedir ajuda realmente poderia ajudá-lo. Então, com essas 2 histórias interligadas, podemos ter a certeza que a nossa fé precisa ser ativa. A nossa fé precisa ser ativa. Se precisa de um milagre, vai atrás e peça, tá bom? Para o poder ser gerado, a sua fé precisa ser ativada. Para o poder de Jesus poder ser gerado, a sua fé precisa ser ativada. Olha o que Mateus 7 e 8 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. A palavra garante, só que ela reafirma: pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. A palavra garante, reafirma a reação que a nossa atitude causará. E infelizmente, é por esse motivo ou pela falta dele que muitos crentes não estão acessando o dinamismo de Deus. Pois
usando uma fé passiva ao invés de uma fé ativa. A sua fé tem sido passiva ou a sua fé tem sido ativa? A passividade te mantém parado, gente. Já a atividade te mantém em movimento. Então não paralisa a sua fé. Amém? Amém. Podemos ter a certeza e a convicção que notícias ruins e situações ruins chegaram até a gente. Pois a gente vive em um mundo caído, né? Mas podemos também escolher se vamos ser guiados e direcionados por essas notícias. Quantas vezes deixamos de receber algo porque pessoas descrentes vieram do nosso lado e falaram palavras ruins pra gente, né? Tendo ao nosso lado a todo momento aquele que pode resolver qualquer situação. O poder de Jesus, gente, não faz nada sozinho. A sua fé precisa ser ativada. Não se esqueça disso. O poder de Jesus não vai fazer nada sozinho. A sua fé precisa ser ativada. E por que eu estou repetindo tanto esses pontos importantes? Porque a repetição é didática. E eu preciso que vocês entendam e gravem isso no coração de vocês. Amém? Segundo posicionamento, você precisa continuar. Por que Jairo precisava continuar naquela hora? Porque em algum momento ele creu, em algum momento ele acreditou. E para continuar, uma hora ele teve que começar a ter fé, começar a sonhar, começar a caminhar em direção à cura. E essa cura é Jesus. Essa direção é Jesus. João 14,6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não perca o seu milagre pela falta de fé do próximo. Só continue. Amém? Terceiro posicionamento: você precisa crer. Crer significa acreditar, ter esperança, ser otimista e desejar. Quantas vezes achamos que cremos e declaramos com a nossa boca o oposto daquilo que Jesus colocou em nosso coração? O quanto você tem crido na sua promessa? O suficiente para declarar a favor dela ou contra ela? Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos o seguinte, Marcos 4,40: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aqueles estavam numa tempestade e os discípulos acordam Jesus e falam: mestre, você não se importa que a gente morra, não? E Jesus estava lá dormindo tranquilo. Então Jesus já havia demonstrado o seu poder diversas vezes para os seus discípulos. E mesmo assim eles ainda não confiavam no mestre. E a pergunta que eu faço para vocês é: até quando vocês terão medo? Até quando vocês terão medo de continuar? Até quando vocês terão medo de crer? Até quando vocês terão medo de continuar? Pedro passou pela mesma situação que Jairo, gente, em que sua fé foi posta à prova. Porém, a sua falta de fé naquele momento o impediu de concluir a tarefa proposta. Não é que Pedro não viveu o sobrenatural, não é que Pedro não viveu o extraordinário, não andou sobre as águas, mas ele não concluiu o que foi proposto, ele não chegou até Jesus. Mateus 14, 28, 31 diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O medo e a dúvida são opostos da fé, gente. O chamado de Jesus a Pedro naquela hora era condicional. Condicional a quê? A fé de Pedro. Para ter concluído o percurso, Pedro precisava ter exercido a sua fé. E a pergunta final dessa pregação, dessa mensagem para vocês hoje é: qual o tipo de reação que você terá à palavra de Jesus liberada sobre a sua vida hoje? Uma reação como a de Jairo ou uma reação como a de Pedro? E depois disso tudo que eu falei, quem você escolherá ser no rolê? Quando tudo não fizer sentido, se lembre simplesmente de Jesus falando para vocês 3 palavrinhas: apenas continue crendo.